Temos aqui André de Gouveia, Évora, temos a Rainha Santa Isabel de Estremoz e temos Pupilos de Vicécio e de Lisboa. Bom, com professores, professoras, colegas, temos também outra professora, somos todos professores, e estava eu a dizer primeiro, para não perderem a oportunidade, ouçam com atenção tudo aquilo que Lídia Jorge vos vai dizer, porque pode mudar a vossa vida. A minha vida foi mudada quando era novo, por ter tido a oportunidade naquela altura, excepcional, poucos privilegiados tinham, de frequentar muitos escritores, muitos artistas plásticos, muitos clubes. Era uma forma que havia na ditadura de resistência. Era os mais novos, estudantes, liceais, universitários, e os que estavam acima de nós em geração, éramos todos muito novos, nos encontrarmos a pretexto de discutir arte, cultura, a pretexto de pintura, cinema, tudo que posso imaginar, arquitetura. Eram as folgas que havia ou na academia, na universidade, nas associações académicas, ou em cineclubes, em clubes mais variados. E se abria uma oportunidade única de conhecer pessoas que marcariam depois a nossa vida. Porque eram também muito novos, começavam a escrever, tinham começado a escrever, havia um outro mais antigo. Foram grandes escritores, mas eu dizia que hoje é uma oportunidade única, porque eu ia dizer a maior escritora portuguesa viva, mas vamos admitir, das maiores, porque há outros ainda vivos, uns publicando, outros não publicando por razões de saúde, mas sendo grandes escritores como António Lobo Antunes. Bom, portanto é uma oportunidade. E porquê? O que é que faz de Lídia Jorge uma oportunidade única? Primeiro, escreve muito bem. Escreve muito bem. Não sei se leram alguma coisa de Lídia Jorge, se não leram, onde ler. E se leram, ainda bem que leram. Escreve muitíssimo bem. Isso é um dom que se tem, um talento que se tem, mas que se aprimora. Depois, sendo muito clara a escrever e atrativa a escrever, não tem uma escrita difícil, mesmo quando parece difícil, não é. É acessível, é igualmente muito clara a expor. Há pessoas que escrevem muito bem, mas são uns animais fechados, bravios. Tive aqui vários, em várias circunstâncias, bisonhos, que não comunicam, não gostam de comunicar, têm dificuldade em comunicar, comunicam mais facilmente pela escrita do que pela palavra oral. Não é o caso de Lídia Jorge. Portanto, há que aproveitar esta oportunidade. Mas, por muito importante que seja a forma, sabem que, isto depois há opiniões, na minha opinião é mais importante o conteúdo. Mas admito que haja quem pense o contrário, nomeadamente em poesia e até em alguma prosa, que a forma é muito importante. Em si mesma, a forma pode justificar o mérito de uma obra literária. Mas no caso de Lídia Jorge, não, é o conteúdo que prima, que é mais importante do que a forma, sendo a forma ótima. Porque o conteúdo tem a ver com a sua vida e com a sua observação da vida dos outros. Há escritores que falam sobretudo da sua vida. São virados para dentro. Isso também tem uma grande riqueza, porque a riqueza interior, o comunicá-la, é fundamental para a riqueza interior dos leitores. Mas depois há escritores que umas vezes comunicam a sua vida. Há uma obra que ela faz, que é uma homenagem, no fundo, a alguém que foi decisiva na vida da Lídia, e é como uma espécie de testemunho de gratidão a alguém que a formou e que a mãe, que realmente foi decisiva, ela sentiu numa fase já avançada da sua produção literária, que devia a essa obra. Era uma espécie de biografia, ou começo de biografia, ou de raízes, ou assim. E essa é mais intimista. Mas normalmente as obras de Lídia Jorge estão viradas para o mundo e traduzem preocupações sobre o que se passa à sua volta. Isso é muito importante, porque ela viveu vários mundos.
Nós mais velhinhos, ela é muito mais nova do que eu, mas mais velhinhos vivemos muitos mundos. Uma coisa era um mundo dos anos 60, 70, do século passado. Portugal era um império colonial. Ela viveu essa realidade. Viveu. Eu vivi essa realidade, outra perspectiva. Para quem viveu, é no fundo transmitir uma realidade que vocês muitas vezes não percebem. O Portugal que conheceram quando nasceram é um Portugal que já tinha descolonizado. Este era outro. Com as suas vantagens, os seus problemas e tudo aquilo que tem o ter colonizado e ter descolonizado nas circunstâncias em que foi. Mas era outro. Portugal era uma ditadura. Agora é uma democracia com todos os defeitos que têm as democracias. A pior democracia é sempre melhor do que a melhor ditadura. Só quem nunca experimentou uma ditadura não sabe isso. Não sabe o que é o livro ser apreendido, sai o livro. Não há livro. Há um artigo para sair no jornal, não há artigo. Querem realizar reuniões, querem realizar, terem associações? Não há. Não há coisas básicas que, no vosso entender, o problema é que, sendo básicas, não são tão boas como deviam ser. Naquela altura não eram. Não eram nem boas nem más, não eram. Bom, portanto isso mudou. E depois há problemas que vieram com a democracia. Primeiro com a Revolução, depois com a democracia. A necessidade de mais ensino e melhor ensino, a necessidade de mais saúde e melhor saúde, para mais gente, não para minorias. Os que chegavam ao ensino dito secundário e depois superior eram uma minoria, da minoria, da minoria, da minoria. Os meus colegas do primeiro ano, na altura chamavam-se primeira classe, chegar à terceira classe era um milagre. E a escolaridade obrigatória parava aí, 3 anos, ponto. Depois passou a ser 4 anos para homens, para rapazes, e 3 anos para raparigas. Depois passou a ser 4 anos para todos. E primeiro que fosse 6 anos para todos, foi o Cabo dos Trabalhos. E primeiro que fosse 9 anos para todos, só foi depois da democracia. Portanto, nós perdemos tempo em relação a não sei quantas sociedades no mundo, sobretudo europeias, que chegaram lá primeiro. Isto paga-se. Na saúde a mesma coisa. O que era a mortalidade infantil não imaginam. E por aí adiante. Mas há novas necessidades, a habitação. As sociedades abriram-se. Tem, portanto, problemas de globalização, tem problemas de identidade, tem problemas de angústias metafísicas sobre migrações, sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo. A juventude tem problemas, de facto, enquanto estuda, à saída profissional, depois da saída profissional no emprego, depois do ficar ou migrar, por aí adiante. Ora bom, a Lídia viveu tudo isto. E viveu tudo isto e escreveu em vários momentos históricos sobre tudo isto. E há 2 maneiras de escrever. Uma é escrever artigos, escrever relatórios, escrever análises. Outra é contar histórias que envolvem juízos sociais. Está lá. Está lá. Está nas personagens, está nas suas vidas, nos seus dramas, no que tiveram sucesso, no que não tiveram. É contar a vida destes vários tempos através de pessoas que ela conheceu, ou não conheceu e imaginou, ou meias conhecidas e meias imaginadas. Aí está o talento. E, portanto, o que tem aqui é uma memória viva, traduzida, sobretudo, em prosa e em romance, novelas, também tem algumas, mas poucas, contos, muitos contos, porque o conto é uma forma de romance abreviado. E hoje, como se lê rapidamente e se lê concisamente, vocês preferem, e prefere-se ler coisas curtas, não tão curtas como tudo aquilo que fazem na internet, ou recebem na internet, mas curta. Ou no WhatsApp, ou no SMS, já vocês não têm só o WhatsApp. Bom, o SMS é muito pré-histórico. Bom, portanto, é isto. Ela é das melhores, porque é das que melhor fizeram este retrato. Não é que não tenha preocupações sobre o mundo, tem.
e estão presentes, mas sobretudo está embrenhada na sociedade portuguesa. E tem a ver com uma terceira característica dela, é que ela não é neutral. Um escritor nunca é neutral, ninguém é neutral. Todos temos as nossas opiniões. Desde as mais banais, como o clube de futebol, os que gostam de futebol, como as outras menos banais, gostamos mais de certos filmes ou menos, mais de certo tipo de manifestações culturais ou menos, mais certos livros ou menos, e gostamos mais de certas ideias, opiniões sobre como organizar a sociedade. Uns mais assim, outros mais assado. E o que define a Lídia é que é muito empenhada em causas sociais, está atenta a todos os problemas sociais. Eu ia dizer, isso quer dizer que é mais esquerda do que direita, mas vamos admitir que não, também se pode ser de direita e ter preocupações sociais. Mas tradicionalmente dizia-se que era mais isso que caracterizava as várias esquerdas e as várias posições mais exigentes e mais avançadas. Mas hoje, cada um escolhe o caminho que quer. E, portanto, aquilo que escreve é empenhado. Os franceses inventaram uma expressão, a certa altura, que era engagé. Agora voltou a falar-se um bocadinho em francês, tinha deixado de se falar. Engagé quer dizer, ninguém é neutral, ninguém é cético, ninguém é inodoro. Não há nada. Todos nós temos pré-compreensões sobre a vida. E a força de uma sociedade democrática é admitir-se o diálogo e a tolerância entre todas essas opiniões diferentes. Não proibi-las. Têm de atuar dentro de certas regras do jogo, não se matarem umas às outras, mas aceitem essas regras do jogo, pois serem diferentes. E a sociedade é tanto mais rica quanto mais diferente for. Se formos todos iguais, a sociedade é a maior maçadoria, chatice do mundo. Ou não é livre, ou é uma chatice. Todos sermos iguais. Eu sou professor e aparecerem pontos iguais ou posições iguais, a não ser que seja cópia sofisticada ou copy-paste e outras coisas assim ainda mais sofisticadas, e hoje é possível com os chats todos deste mundo, mas um professor já ao fim de 40 mil alunos já vê o que é e o que não é, dá para ver. E o que é que valoriza o ser diferente? A mim é mais importante, nas cadeiras que dei, a originalidade do pensamento das pessoas do que dizer coisas certinhas. Certinhas é fácil dizer, imaginativas vale mais. Vou deixar-vos nas mãos da Lídia. Ela dirá o que lhe passa pela cabeça, fala de livros, fala de vida, fala de Portugal, fala do que quiser, mas sabem que é uma pessoa empenhada, é uma pessoa socialmente empenhada, que quando escreve está socialmente empenhada, sabe exatamente o que é que quer transmitir também da sua posição sobre Portugal e sobre o mundo, e depois verão, também pela palavra, falo com primor, falo muito bem. Depois, perguntas. Já tinha começado a dizer, perguntem tudo. Perguntem tudo porque é uma oportunidade única. Não cheguem depois a casa ou à escola a dizer, eu gostava de ter perguntado isto. O que é que ela pensa sobre isto? O papel da mulher, problemas que há na sociedade portuguesa, discussões que há e tal. O que é que ela pensa? Se tenciona falar disso, não tenciona, já falou, como é, como não é, porque ela não se furta a isso. Toma posição sobre tudo. Tudo no Conselho de Estado, já tinha acabado de dizer, eu nomeei para o Conselho de Estado, o Presidente pode nomear 5 personalidades de várias orientações e de atividades, e ela no Conselho de Estado diz pela sua cabeça, com a independência, o que é que pensa. O que é fundamental, mas não diz só no Conselho de Estado, diz em toda a sua atividade, também a atividade literária. E pronto, eu vou ali sentar-me, vou ouvir e espero que seja uma ação que valha a pena. E não percam, porque não é todos os dias que encontram, se não a melhor, uma das melhores escritoras portuguesas vivas neste tempo, neste Portugal contemporâneo.